Então, a pergunta é a seguinte: como que a gente sabe qual é o dia certo do Shabat? Como é que a gente comemora? Como é que a gente sabe hoje qual é o dia correto do Shabat? Segundo o que eu coloquei lá no nosso e-book, Calendário Bíblico e Festas do Senhor. Então, a Bíblia, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: como é que funciona a questão do dia bíblico? Como é que Deus faz a contagem desse dia? E como é que Deus ele olha essa questão do dia bíblico? O dia bíblico, segundo a gente pode entender na palavra que a gente pode ver, ele tem a sua contagem de horas de vigílias. Jesus mesmo disse que o dia ele tem 12 horas, né? E ninguém pode trabalhar à noite. É bom que trabalhe durante o dia, que a noite venha que ninguém pode trabalhar, né? Então, a gente tem as vigílias da noite, né? Que o dia ele é dividido dessa forma na Bíblia, né? As vigílias da noite, que a vigília que vai de 6 às 9, depois de 9 até meia-noite, segunda vigília, né? A terceira vigília de meia-noite às 3 e de 3 até às 6, né? Se completa aí a noite, as vigílias da noite. Aí você começa depois a contagem das horas bíblicas, né? Dos dias, das horas do dia, né? Primeira hora da manhã, que é 7 horas da manhã, segunda hora da manhã, que é 8 horas da manhã, a terceira hora da manhã, que é 9 horas da manhã, que foi a hora da crucificação de Jesus, né? Que a gente tem aí a crucificação, o horário da crucificação, até as 3 horas da tarde, você vai contando as horas também, né? 13ª hora, 14ª, até chegar, né, a hora nona, que é 3 horas da tarde, que Jesus ele expirou e aí entregou o seu espírito. Então aí você tem a contagem de como que é as horas no dia, segundo que a Bíblia, a palavra do Senhor nos mostra com detalhes. Então aí existe uma divergência teológica entre alguns judeus, os judeus ortodoxos, outros judeus, né, messiânicos, né, e outras ramificações que acreditam que o dia bíblico ele começa com o pôr do sol, né, tendo em vista o que está dito lá no livro de Levítico 23, que a festa bíblica lá ela é comemorada de pôr do sol ao pôr do sol, né? Então, com base nisso, alguns judeus acreditam que o dia começa com o pôr do sol. E tem uma outra parte, uma outra ramificação de judeus que acredita que o dia bíblico ele começa com amanhã, que é o que eu acredito de forma mais tranquila, com base nas passagens bíblicas que eu falo lá no e-book Calendário Bíblico Festa do Senhor, que você vai ver com mais detalhes lá. Então, com base nisso, nessa questão de que o dia bíblico ele começa pela manhã, vocês vão ver os detalhes lá, eu posso trazer algumas com referências aqui que você pode ver lá no livro de Êxodo, né, que se você parar para pensar que o dia bíblico ele começa pela manhã, você vai ver que quando o Senhor, por exemplo, ele fala a Israel no deserto, ele diz para eles que ele vai dar carne para eles, no deserto. E o Senhor, ele diz ao povo o seguinte, que amanhã pela manhã, né, vocês verão a minha glória e vocês terão pão a comer, a se fartar, né? Com carne não, né? O pão, né? O pão foi dado pela manhã. Você vê que essa questão do Senhor, ele colocar o início da alimentação do pão diário de Israel todo dia pela manhã, denota, né? Denota o início de um novo dia e de uma provisão diária todo dia no começo, pela manhã. Sem falar em outras referências que eu falo lá no e-book Calendário Bíblico Festa do Senhor, né, que tem várias referências lá, né, que vão corroborar com o fato de que Deus ele tem uma coisa com o dia começar pela manhã, né, com essa questão, o que me faz acreditar veementemente que o dia bíblico ele começa pela manhã e não com o pôr do sol. O fato lá de Levítico dizer que a festa é de pôr do sol a pôr do sol é um detalhe. É um detalhe que Deus quer que aquela festa seja comemorada de pôr do sol a pôr do sol. Agora, se você olhar todas as outras referências que eu trago lá no e-book, né, vocês vão ver que existe algo especial de Deus com a parte da manhã do dia, quando o dia começa pela manhã.
Tem várias referências que eu trago lá. Então, com base nisso, né, a gente vai entender um pouco melhor essa questão de como que você conta a questão do Shabat e qual a referência que a gente usa. Eu vou estar prosseguindo no próximo áudio.